Bom dia, potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um preceito diário do dia 6 de fevereiro. Agora me conta, vocês praticaram colocar-se na posição do outro ontem? Com o preceito que falou pra gente amar ao próximo como a ti mesmo. Praticaram? Porque, gente, estes preceitos é um estudo, é uma prática diária. Por isso que eu faço eles todos os dias às 6 horas da manhã. Por quê? Porque é para você começar o seu dia com aquela prática diária que, conforme você vai mudando os seus hábitos, a sua mente vai mudando o seu ambiente. É por isso que eu faço aqui 6 horas da manhã, para você começar o seu dia bem. Como começar o dia bem? Ouça todos os dias aqui os preceitos diários e coloque, lembra que eu falo? Não precisa guardar o preceito inteiro, mas ouça de manhã, leia, que eu deixo sempre aqui na descrição para vocês, porque isso vai fazer bem para o seu dia. Então você vai escutar o preceito de manhã, vai dar uma lida e vai guardar uma frase, um pequeno ensinamento de que você pegou, do que você pegou aquele ensinamento do dia. Que nem ontem, por exemplo, amai ao próximo como a ti mesmo. Eu dei vários exemplos aqui ontem, né, gente? Então, vocês praticaram, porque os ensinamentos não adianta nada se vocês não praticarem. É uma prática diária pra gente mudar o quê? Mudar a nossa mentalidade, mudar o nosso ambiente, mudar a nossa mente. É aí que começa as mudanças em toda a nossa vida, em todos os níveis da nossa vida. É com a prática. Você primeiro ouve, vai assimilando, vai internalizando, vai praticando, e aí você vai o quê? Vendo as mudanças acontecerem na sua vida. Então eu quero que vocês sejam o quê? Conforme vocês vão fazendo, vocês vão ser o quê? O que eu falei no outro vídeo? Criadores de milagres de alta performance. É isso que eu quero para vocês. Quanto mais vocês treinarem, mais criadores de milagres vocês serão, de alta performance. Assim como um atleta de alta performance, assim como um empresário de alta performance, assim como qualquer pessoa de sucesso, de alta performance é. Por que eles são de alta performance? Porque eles treinaram, praticaram, internalizaram todo o conhecimento que eles estudaram e viveram. Então eles são o que? De alta performance. Empresários, trabalhadores, cientistas, todas as profissões têm os profissionais de alta performance, tá bom? E isso não é um sofrimento, isso é porque eles gostam, eles praticam tudo que eles aprenderam do quê? Do fundo do coração. Lembra que eu falo para vocês? Sintam no coração aquilo que vocês gostam, tá bom? E vamos lá então pro preceito do dia 6 de fevereiro. E não esqueçam, escutem, leiam mais uma vez e pegue um pequeno ensinamento desta manhã e leve para o restante do seu dia. Vamos lá, dia 6 de fevereiro. Quem ama, entrega-se totalmente ao outro. Jesus Cristo disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Isto mostra que o amor é ouvir e guardar docilmente as palavras do ser amado. Se o filho ama o pai, guarda as palavras dele. Se a esposa ama o esposo, segue as palavras dele. A esposa que ouve as palavras do esposo, mas não as segue docilmente, não o ama. Quem ama tem o desejo de se entregar de corpo e alma ao outro. Esse amor não se limita à questão do desejo sexual. Quando alguém ama verdadeiramente o outro, sente vontade de obedecer incondicionalmente a todos os seus pedidos. Então, gente, é muito diferente esse amor que ele está falando aqui, né? Então, de entregar-se incondicionalmente aos pedidos do marido.
Então, a gente tem que tomar um certo cuidado aqui realmente, porque hoje em dia a gente vê muitas coisas acontecendo com relação ao relacionamento homem-mulher, filho e pai, mãe e filho, muitas coisas que foram surgindo e foram, né, as pessoas sem amor, porque o amor, gente, o amor não é sofrido, o amor não é sofrer. O amor não é aquele amor que você tem que mendigar, que você tem que pedir, tem que implorar. Então essa é a diferença aqui. Então quando ele fala que, né, obedecer incondicionalmente a todos os seus pedidos, é quando aquele pedido do marido ou da esposa ou do filho não vai contra a sua percepção do que é certo ou errado. Quando não vai contra o teu ser. Porque a gente sente, né, gente, quando é um pedido que não é a seu favor, e sim a favor do outro. Então a gente precisa tomar cuidado com isso aqui, mas sim, quando há amor de verdade, o amor verdadeiro, o amor incondicional, não há sofrimento. E aqui a gente pode entrar em uma outra questão também, que é com relação ao Neville, quando ele fala da esposa e do marido, é com relação ao quê? A nossa mente consciente e o nosso subconsciente. O nosso subconsciente, como ele fala aqui, ó, a esposa, o nosso subconsciente é a esposa, o marido é o consciente. Deu para entender? Então, na interpretação de Neville, esse casamento aqui, esse amor entre homem e mulher, entre esposa e esposo, é o que? A sua mente consciente é o esposo e o seu subconsciente é a esposa. Então, quando sua mente consciente, seu esposo, pede algo incondicional, é o que? Aí é a tua esposa, o teu subconsciente vai aceitar aquilo e vai desejar aquela solicitação, aquele pedido. É quando há o casamento perfeito entre o seu desejo e o que você está enxergando e aceitando. Então, quando a mente consciente aceita, o teu subconsciente realiza. Essa é a questão aqui da esposa e do esposo, do pedido incondicional, que nós também podemos interpretar. Não somente o homem e a mulher carnal, como ele falou aqui, né? Esse amor não se limita a questões do desejo sexual. Isso é muito importante. Então, quando ele fala aqui, eu quero que vocês entendam bem essa questão, para não dar aquela conotação que a gente sempre ouve, né? Que a mulher precisa ser submissa ao marido. Não tem nada a ver com isso aqui. Nada a ver com religião. Tem a ver com respeito. O homem que ama, a mulher que ama, tem respeito um pelo outro. E jamais vai fazer um pedido que machuque aquela pessoa. Tá bom? Então, essa é a diferença aqui, tá, gente? Vamos ler mais uma vez e vamos levar isso daqui, ó. O que ele tá falando aqui? Mais uma coisa que eu quero que vocês vejam, ó. Se o filho ama o pai, guarda as palavras dele. Se a esposa ama o esposo, segue as palavras dele. A esposa que ouve as palavras do esposo, mas não as segue docilmente, não o ama. Então, vamos guardar isso aqui. Quando você ama o seu trabalho totalmente, quando você ama a sua casa totalmente, quando você ama o seu serviço totalmente. Isso é entregar-se incondicionalmente àquilo que você está fazendo. Por exemplo, eu me entrego aqui de corpo e alma para vocês. Para mim a maior alegria estar aqui falando, lendo aqui com vocês e falando com vocês. Então isto também é amor, um amor incondicional. Eu amo fazer o que eu estou fazendo aqui. Então a gente também pode trazer esse amor que ele fala aqui de entrega total ao teu trabalho, entrega total aos seus filhos, entrega total ao serviço que você está fazendo ali, entrega total a uma palestra, a qualquer coisa que você esteja fazendo, entrega
total e agradeça. Tudo que você está agradecendo hoje, no momento que você está fazendo, o universo vai te entregar mais e melhor. Lembra, teve até um preceito que a gente falou aqui, não sei se foi preceito ou se foi no livro Alegria e Triunfo, porque eles são muito sincronizados, eles são muito congruentes, a palavra do livro com os preceitos, com todos esses ensinamentos aqui. Então não lembro se foi no livro ou se foi nos preceitos aqui, mas ele fala o quê? Pra gente, quando a gente não está muito... Quando a gente não agradece o nosso trabalho atual, o nosso serviço atual, a nossa prestação de serviço atual, não tem como o universo te entregar mais. E vai acabar fazendo o quê? Você vai acabar perdendo aquilo que você tem, porque você não está agradecendo e se entregando de corpo e alma àquele seu trabalho. Tá bom? Então primeiro começa a agradecer, primeiro vê as coisas boas, o que tá te trazendo aquilo de bom, os ensinamentos. Começa a agradecer que logo, ó, começa a vir outras coisas boas para vocês e vocês vão começar a encontrar o propósito de vocês nessa vida, tá bom? Vamos ler mais uma vez aqui. Quem ama entrega-se totalmente ao outro. Jesus Cristo disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Isso mostra que amor é ouvir e guardar docilmente as palavras do ser amado. Se o filho ama o pai, guarda as palavras dele. Se a esposa ama o esposo, segue as palavras dele. A esposa que ouve as palavras do esposo, mas não as segue docilmente, não o ama. Quem ama tem o desejo de se entregar de corpo e alma ao outro. Esse amor não se limita às questões do desejo sexual. Quando alguém ama verdadeiramente o outro, sente vontade de obedecer incondicionalmente a todos os seus pedidos. Lindo, né? Guarde então isso aí com você. Quando a gente ama incondicionalmente, a gente só vê as coisas boas, tá bom? E eu espero que vocês tenham um dia maravilhoso, abençoado e vamos praticar. Tá bom, potências infinitas? Eu amo vocês, fique em paz, tenha fé, acredite no teu potencial infinito. Um beijo, até amanhã com o preceito do dia 7 de fevereiro. Não percam!